Vamos lá então, galera. A gente já viu agora como é que a gente faz as medidas de dispersão no R, né? E agora a gente vai estar fazendo aqui no Excel, tá? Como é que a gente calcula, né, essas medidas e como é que a gente interpreta, beleza? Então a gente tem que nem lá no R, tá? Tem o sepal length e o petal length, tá? O tamanho da sépala e o tamanho da pétala, ok? Da planta, beleza? Da planta, das plantas que a gente tem aqui, das espécies, ok? E aí eu quero calcular o quê? Primeiro, o tamanho do meu vetor, né? Então, lá no R a gente faz o quê? Length, né? Aqui a gente vai fazer o quê? Cont.num, tá? E aí, cont.num, você vai selecionar o vetor que você quer, né? Selecionou o primeiro, depois você aperta Shift Ctrl para baixo, tá? E aí, ó, só fechar o parêntese e apertar Enter, ok? E aí ó, ele calculou, tá vendo? A gente tem 150 valores nessa primeira coluna aqui, tá? Que é a respectiva tamanho da sépala, beleza? E aí, se eu quiser calcular a amplitude, né? Lembra como é que é a amplitude? A amplitude é o máximo menos o mínimo, né? E é exatamente isso aqui no Excel. Como está em português, ó, máximo, selecionou a primeira, foi até lá embaixo, né? Shift Ctrl para baixo, tá? E aí você fecha, tá? Menos o mínimo, né? É o máximo menos o mínimo. E aí abre parênteses. E aí você vai usar qual intervalo? Vai usar o mesmo intervalo, né? Pega o cara lá de cima e vai até lá embaixo. Fechou. Beleza. E aí a gente viu que a amplitude é 3,6, tá? E se eu quiser calcular a variância, né? Lembrando aqui que a gente está calculando a variância amostral, tá? Aqui no Excel a gente tem é, tanto a amostral quanto a populacional, tá? Se a gente digitar var, ele vai aparecer ó, var.a e var.p, tá? Ou seja, variância amostral e variância populacional, tá? Lá no R a gente só tem a amostral, mas aí é só multiplicar por n menos 1 em cima e dividir por n embaixo, né? E aí a gente vai estar chegando na populacional, beleza? Legal, só para lembrar. Vamos calcular a amostral então. Separou lá, pegou o primeiro, foi até lá embaixo. Legal. Então, deu 0,68, né? Ok. E aí o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, não é isso? Então, ó, pega a raiz, é exatamente a raiz, tá? Pega a variância que você calculou e tira a raiz. Legal? Legal. Por que eu estou calculando aqui a média, né? Porque eu tô querendo calcular o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é o quê? O desvio padrão pela média, certo? Então tem que calcular a média antes, né? Ou calcula durante a fórmula, tá? Média, seleciona o mesmo vetor, tá? Bem repetitivo mesmo, tá? E aí calculou a média aqui do nosso vetor, né? Do tamanho das sépalas, né? Ok, legal. E o coeficiente de variação, a gente pega o quê? O desvio padrão, divide pela média e multiplica por 100, né? Só que aqui eu não vou multiplicar por 100, que aí a gente pode botar... Já está formatado aqui em porcentagem, tá? Caso de vocês não esteja, você bota 0, vai estar 0,1417, né? E aí você aperta aqui, ó. Estilo de porcentagem. Ele vai multiplicar por 100 e vai botar a porcentagem, beleza? Legal. E aí, para amostra 1, né? Que é da pétala, tá? Como é que a gente calcula? A gente precisa calcular tudo de novo? Não, né? Por quê? Porque malandramente a gente já colocou aqui a segunda coluna, né? A gente sabe que tem o mesmo tamanho de vetor. Então, ó, só apertar Ctrl C, Ctrl V, tá? E ele vai trazer as fórmulas para cá, tá? E aí ele vai aplicar a segunda coluna, tá? Direto, tá? Ctrl C, Ctrl V aqui. Então ele já calculou. E o que a gente pode notar aqui? Lembra lá que o coeficiente de variação, quando é menor do que 25%, é homogêneo, e quando for maior que 25%, ele é heterogêneo, beleza? Então a gente pode perceber que o tamanho da sépala não varia um tanto em relação à média, né? Ou seja, o coeficiente de variação é menor do que 25%. Já o tamanho da pétala ele é maior do que 25%. Então a gente vê que tem uma variação maior em relação à média, tá, dos valores. E a gente pode evidenciar isso fazendo um gráfico de dispersão. Como é que a gente faz isso no Excel? Tá? Selecionou o primeiro vetor aqui, tá? Do sepal length, ok? Vai lá até lá embaixo, tá? Só para o gráfico ficar lá em cima, né? Não ficar aqui embaixo, tá? E aí agora, ó,
jogou lá para cima, né? Ctrl Shift, Shift Ctrl para cima, tá? E aí você pega só o vetor dos números que a gente quer, né? E aí vem aqui, ó, inserir, tem aqui, ó, gráfico de dispersão, tá? Beleza? Esse primeiro aqui. Aí a gente vem aqui, arrasta aqui pro lado para ficar legal, né? A gente pode botar o título do gráfico, né? Bota lá gráfico de dispersão do tamanho das sépalas. Beleza? Ok. E aí tá lá, né? Teu gráfico de dispersão já, tá? E se eu quiser criar também para o A1, né? Para saber também a dispersão do A1. Clicou aqui no gráfico, apertou Ctrl C, Ctrl V, tá? Ele tá igual, né? Beleza. Como é que eu faço para mudar? Reparem que ele está selecionando esse vetor aqui, né? Essa coluna aqui, tá? Se eu quiser a segunda coluna, eu tenho que arrastar para a segunda coluna. Como tem o mesmo número de elementos, não tem problema, tá? Então, ele já automaticamente já fez o gráfico aqui pra gente, tá? E aqui a gente pode mudar o título também, né? Pode botar aqui pétalas, né? Ok? Tamanho das pétalas, ok? E aqui a gente pode observar no gráfico o quê? A gente pode também o seguinte, tem a média aqui, né? A gente tem a média aqui 5,84 para o A0 e 3,758 para o A1, né? Que correspondem o tamanho da sépala e tamanho da pétala respectivamente, tá? Então a gente clica aqui, ó, Ctrl C, clica no gráfico e aí aperta Ctrl V, ele marca aqui um pontinho para você onde está a média, tá? Ok? Então, ó, mesma coisa no outro, selecionou, marcou, tá? Ok, legal. E agora, ó, o que a gente pode notar? Que os valores, ó, se a gente traçar uma linha imaginária aqui, a gente está percebendo que os valores estão muito próximos da média, né? Então, isso reflete que o coeficiente de variação deu menor que 25%, né? Não só o coeficiente de variação, como a variância, o desvio padrão, foram menores do que o do A1 também, né? Que é a nossa segunda amostra aqui, tá? E o que eu reparo nessa segunda amostra aqui? Aqui, ó, a média para esse cara aqui está muito distante, já para esse segundo grupo aqui não está tão distante assim, e para esse terceiro grupo de valores aqui já está mais distante. Ou seja, a gente percebe a formação de três clusters aqui, né? Três grupos, tá? O primeiro grupo ele vai de 1 até 2, mais ou menos, tá? O segundo grupo ele vai de 3, alguma coisa até 5, alguma coisa. E o terceiro grupo vai de 5, alguma coisa até 7, tá? Beleza? Então, o que a gente nota com isso? Que há uma maior heterogeneidade nos dados aqui, porque eles variam muito em relação à média. Já aqui não, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? E a gente vê que também dá para fazer uma análise bastante robusta no Excel, tá? Então, estamos juntos e vamos para os próximos, então. Valeu, abraço.